Meu nome é André Massaro, eu sou, entre outras coisas, professor da B3 Educação. Tá? Tenho alguma experiência pessoal como day trader, relevante, sou também analista de valores imobiliários, né, atuo profissionalmente no mercado financeiro, e tem uma coisa que é assim, a partir do momento que vocês fazem uma palestra comigo, a gente passa a estar vinculado para o resto da vida. É como se vocês fossem meus alunos. Tá? Quer dizer, a qualquer momento alguém vai poder apontar para a cara de vocês e dizer assim, ó, você participou de uma palestra com o André Massaro. E eu, a mesma coisa para mim. Tá? Algum de vocês no futuro pode ter um grande sucesso, um grande fracasso. Alguém vai olhar para a minha cara e vai falar, olha, naquele dia, no evento Z Summit de 2026, esse cara passou pela sua palestra. Tá? Quer dizer, se um dia aparecer algum de vocês assim algemado no Jornal Nacional porque foi preso lavando dinheiro para o PCC, alguém vai lembrar que vocês passaram por mim. Né? Quer dizer, então agora a gente passa a ter essa vinculação. Por conta dessa vinculação, obviamente, é do meu interesse pessoal, inclusive, que caso vocês optem por essa vida de day trader, vocês tenham sucesso. Porque, afinal de contas, se vocês fizerem isso e não tiverem sucesso, vai sobrar para quem? Para mim. Né? Se eu tenho alguma reputação no mercado como professor, essas coisas todas, é pelo sucesso das pessoas que passam comigo. Tá? Não é por mim. É pelo sucesso das pessoas que passam comigo. Então, é de meu interesse que vocês tenham sucesso, seja lá qual for a decisão que vocês tomarem. Tá? Então, vamos lá. Né? Eu já apresentei assim muito superficialmente à medida que a gente for fazendo a apresentação, se tiver coisas relevantes, eu vou também falando para vocês. E aí nós vamos começar primeiro com a pergunta. Né? O que é trade, do day trade? Isso porque, no uso comum da palavra, quando a gente vê hoje nas redes sociais, etc. e tal, quando se fala de trade, automaticamente as pessoas associam com o day trade. Trade, então, ele é uma modalidade de atuação no mercado financeiro, mas também fora do mercado financeiro, que pressupõe que nós estamos transacionando instrumentos financeiros, que podem ser ativos, como ações, ou podem ser instrumentos financeiros, mesmo como derivativos, sem o objetivo de ter a propriedade daquilo. Então, nós estamos usando como um veículo. Para quê? Para ganhar dinheiro. Tá? Trade, em inglês, é uma palavra que representa comércio ou troca. Tá? Então, no mercado financeiro, o cara que é trader, ele adquire instrumentos financeiros com a intenção de vender. Ele não tem a intenção de manter aquilo. E é comum, no uso do mercado financeiro, se falar assim, tem o trader ou especulador, eu não gosto muito dessa palavra, ou o investidor, falando como se o investidor fosse aquele sujeito que ele compra ações para ficar para sempre, para receber dividendo, para deixar para os netos, etc. e tal. Então, qualquer cara que compre ativos financeiros com a intenção de vender, ele é um comerciante de ativos financeiros, ele é um trader. É que nem um cara que pega um ônibus, vai comprar muamba no Paraguai para trazer e vender aqui. Ele vai comprar um monte de tranqueira, perfume, celular, etc. e tal. Ele não está comprando aquilo para uso próprio. Ele está comprando para vender para outras pessoas e ter lucro. Então, no trade, assim como no comércio, o produto que está sendo usado, ele é um mero veículo. Quando você é trader, o seu objetivo é ganhar dinheiro. Não é ser sócio da Petrobras, não é ser sócio do Bradesco, não sei lá, qualquer outra coisa que não seja ganhar dinheiro. Tá? Então, assim, você está fazendo suas operações com ações da Petrobras, com Bitcoin, com mini contrato futuro, isso é irrelevante. Na verdade, não é que é irrelevante, é relevante dependendo do seu operacional, da sua estratégia, porque ativos podem ter um comportamento diferente. Mas, assim, é irrelevante no sentido de, eu não quero ser sócio da Vale, não é esse meu objetivo. Eu não quero ir lá participar da assembleia da Vale, dos acionistas, e ficar gritando, brigando com os caras ali, votando. Né?
Quer dizer, você está usando aquilo como um veículo, é um meio para um fim. Então, o trader faz isso, né? Então, sempre lembrar, o trade é uma forma de comércio. Dentro desse universo amplo do trading, então, nós temos alguns horizontes de tempo que aí sim a gente está falando de em quanto tempo que a pessoa tem a expectativa de concluir aquela transação. Então, nós temos o day trade. Day, em inglês, né, dia, pressupõe que nós estamos falando de operações que vão se iniciar e encerrar no mesmo dia. Então, dia é o limitador. Quer dizer, você está abrindo a sessão que tem negociações no mercado financeiro e encerra quando as negociações daquele dia encerram. Então, todas as suas transações vão ser feitas dentro daquela janela de tempo. Nós temos outras modalidades, né, outros horizontes operacionais, sendo que o primeiro, depois do day trade, é chamado de swing trade. Alguém já ouviu falar dessas coisas aqui? Day trade, swing trading, position, tá? Então, assim, para quem não ouviu falar, para quem é novidade, né, o swing trade, ele é um tipo de um perfil operacional que ele pressupõe que a pessoa vai fazer suas operações em dias ou algumas semanas. E da onde vem o nome de swing trade? Eu sei que quando fala swing trade, ainda mais com a palavra trade, troca, as pessoas às vezes associam com um negócio diferente que não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Mas é que swing, no mercado financeiro, lembrando, a palavra swing literalmente é balanço, do movimento, né, de balançar, vai e volta, como um balanço de parque. Quem já viu um gráfico de ação já deve ter visto que, tipicamente, os preços se movimentam fazendo escadinha. Então, ele sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho. É raro você ter movimentos em linha reta. Normalmente, ele vai fazendo esse movimento como se fosse dente de serra. E é como se esse movimento fosse ao redor de um caminho que está seguindo, uma tendência, né? Quem aqui já teve algum contato com análise técnica já deve ter visto isso. E swing, no mercado financeiro, é a representação desse movimento de vai, volta, tá? Então, são movimentos menores dentro de uma tendência maior. Tá? O swing trader, então, ele tenta pegar. Quem já viu um gráfico de periodicidade diária de uma ação já deve ter visto. Assim, a ação sobe 10 dias, aí cai 3, aí sobe 8, cai 4. Esses movimentos contínuos dentro dessa tendência são o swing, que se fala. O position seria a pessoa que tem um horizonte de alguns meses até alguns anos. Mas vejam que todos eles têm em comum o fato de que há a intenção de vender. O High Frequency Trading, né, o HFT, é uma coisa já um pouco mais moderna e é uma coisa que foge um pouco da realidade do investidor individual, do trader individual. Isso aqui é mais voltado para institucional, para tesouraria. Tá? Quer dizer, como pessoas físicas, como indivíduos, provavelmente vocês não terão muito acesso a isso aqui. Quem for trabalhar, né, atuar profissionalmente no mercado financeiro, provavelmente vai ter. Que aí aqui, se eu fosse fazer por uma ordem de tempo, aqui teria que estar na frente do day trade, que aqui são operações em microsegundos ou milissegundos, executadas muito rápidas e invisível, inclusive, ao olho humano. A gente não consegue ver, tá? São operações totalmente automatizadas. Então, observem que tudo isso aqui é trading. Tá? Tudo isso é trading, depende do horizonte operacional, é que nem se a gente imaginar, por exemplo, se a gente está falando, sei lá, de um supermercado, de uma feira livre, é como se fosse o equivalente ao day trade. As transações têm que acontecer no mesmo dia. Se você fala de um cara que é vendedor de iates, por exemplo, ou de carros exóticos, né, uma loja da Ferrari, assim, um carro pode ficar muito tempo ali. Tá? Mas, ainda assim, o fato do carro, ou o barco, ou o objeto, seja lá o que for, estar há 5 anos no seu estoque, tá? Você tem um apartamento encalhado que está há 5 anos à venda e você não vende, não significa que você não tenha a intenção de vender. E muitas vezes você sabe que aquilo é um ativo de baixo giro. Tá? Então, faz parte do operacional. E as pessoas, elas, à medida que vão adquirindo conhecimento, ganhando experiência no mercado financeiro, elas vão vendo
qual desses horizontes de tempo ou quais desses horizontes de tempo que se adaptam melhor a ela. Obviamente, aqui nessa conversa nossa, nós vamos focar no day trade, né, quer dizer, até o título da palestra aqui. E por que o day trade é tão atrativo ao ponto de tanta gente tratar tudo que é trade como day trade? Automaticamente, né, você fala, eu quero fazer trade. Vou fazer day trade, então. Alguém fala para você. Por que ele é tão atrativo? Por que isso aqui é tão presente nas redes sociais? Por que você faz uma busca por trade e você vai sem querer cair no day trade, né? Então, o que faz isso aqui ser assunto? Tá? Então, primeiro, baixa barreira tecnológica. Hoje, as ferramentas para ser um day trader estão, em teoria, ao acesso de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa hoje pode abrir uma conta numa corretora, num home broker, contratar uma plataforma dessas melhorzinhas. Quer dizer, qualquer pessoa que tem um computadorzinho e um acesso à internet tem, entre aspas, bem grandes, obviamente, tem algumas variações sobre isso, tem as ferramentas, tem a infraestrutura para fazer day trade. Nesse aspecto, o day trade ele é bastante democrático. Tá? Quer dizer, o que você precisa, basicamente, para fazer day trade? Você precisa de dinheiro, obviamente, você precisa de alguma infraestrutura de tecnologia, um computador e um acesso à internet, e, preferencialmente, alguma coisa dentro da cabeça. Tá? Nem todos têm, e alguns, surpreendentemente, conseguem ter sucesso sem ter. Mas, assim, ter um cérebro com 3 neurônios funcionando é uma ajuda, tá? Vai contribuir como um fator de sucesso. Baixa necessidade de capital. Talvez aqui esteja a maior atratividade para grande parte das pessoas. Nós vamos explorar isso um pouquinho mais à frente, tá? Mas no day trade você trabalha com alavancagem que você não tem acesso nas outras modalidades operacionais. Por quê? Eu vou falar uma coisa assim um pouco técnica / burocrática para vocês, tá? Mas na Bolsa de Valores, isso não só no Brasil, mas praticamente no mundo todo, o ciclo de liquidação financeira, ou seja, aquele momento em que as negociações cessam e se começa a ver quem está devendo o que para quem tem que pagar, o que vai para onde, tá? Isso ocorre no final do dia. Então, no final do dia de negociações é aquele momento que é a hora da verdade, que alguém vai chegar para você e falar assim, você está devendo dinheiro, põe dinheiro aí, nós vamos tirar dinheiro da sua conta ou você ganhou o dinheiro. Ao longo do dia, as coisas são um pouco mais flexíveis. Então, quando a pessoa ela atua ao longo do dia, ela tem uma maior facilidade de operar com dinheiro que ela ou não tem, ou ela tem, mas por alguma razão ela não quer botar aquele dinheiro diretamente em risco no mercado financeiro. Então, você trabalha com alavancagem. Aí você tem a sensação de autonomia, que isso aqui também é uma coisa legal e relevante. Quantos de vocês já não viram anúncios aí na internet ou posts patrocinados de pessoas que falam do day trade como se fosse uma coisa, não, você vai ser dono do seu tempo, você vai operar na praia, com o notebook ali, na areia, pé no areia. Alguém aqui nunca foi impactado por alguma coisa desse tipo nas redes sociais? Acho que ninguém, né? Arrasta para cima, o cara lá no Dubai, assim, andando de Lamborghini, aqui eu estou fazendo day trade, né? Então, e é normal, tá? Quando a gente tem uma vida profissional, às vezes uma vida profissional massacrante, quantas pessoas por aí não estão num emprego, numa vida profissional que elas odeiam, visceralmente, e sonham com a oportunidade de não, eu quero fazer um negócio aqui por minha conta, que eu não tenha chefe, que eu não tenha encheção de saco, etc. e tal. Então, o day trading, ele dá essa sensação. Isso aqui pode ser real ou não, em múltiplas circunstâncias. Tá? Mas eu vou já dar um pequeno spoiler para vocês. Eu tenho mais de 30 anos de mercado financeiro. Eu ainda não descobri como é que funciona esse negócio de ganhar dinheiro na praia. Pelo menos assim, operando no mercado financeiro, vendendo coco, vendendo substâncias ilegais, aí eu já não sei. Eu não tenho experiência com esse tipo de coisa. Mas operando no mercado financeiro eu ainda não vi. E eu não estou falando que não existe. Eu estou falando que eu não vi. Eu estou aberto a ver. Se alguém aqui chegar e falar para mim assim, eu conheço um caso real,
tá? Não é alguém que eu ouvi falar de um primo, não sei o que eu vi nas mídias sociais, e que ganha dinheiro na praia, na areia, com o notebook no colo dele, não sei o que está milionário com isso. Eu tenho interesse em saber. Tá? Esse cara dá curso, faz alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu compro 3, não tem problema. Tá? Eu não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo assim, eu não vi. Nesses 30 e poucos anos eu ainda não vi. Mas eu estou aberto para um dia alguém chegar e falar assim, ó, eu faço isso, está aqui, está minhas notas de corretagem, minha declaração de imposto de renda, minha declaração de bens. De repente vem o cara e esfrega na sua cara e prova, né, te refutou. Mas isso não aconteceu comigo ainda. Tá? Pode ser oportunidade hoje. Se alguém aqui está ganhando dinheiro na praia, é hora de se revelar. Tá? Vamos lá. Mais uma coisa que deixa atrativo. E isso aqui é importante. Feedback rápido. Feedback rápido. Então, quando você faz day trade, se você fizer coisa errada, você vai descobrir na hora. Se você acertar, você vai descobrir na hora. Tá? Tudo bem que o operacional do day trade tem coisas diferentes em relação a outros operacionais mais longos, mas, às vezes, o pessoal que tem uma abordagem mais conservadora ou exageradamente conservadora do mercado financeiro costuma falar assim, olha, começa devagar, começa fazendo investimento de longo prazo, aquela coisa. Fala isso, mas a verdade é que, assim, você fazer investimentos de longo prazo, você vai ter um feedback de longo prazo. Se você entrar na coisa do investimento de longo prazo, você vai descobrir se você acertou ou errou daqui a 10 anos. Isso, para o processo de aprendizado e para o processo de desenvolvimento, não é uma coisa muito interessante. Tá? Então, aqui você tem feedback rápido, você rapidamente descobre. Como eu falei para vocês, o contexto do day trader é diferente do contexto de um swing trader, de um position trader, mas ainda assim, muito do que se aplica aqui se aplica às outras modalidades, se aplica aos outros prazos operacionais. Então, como uma ferramenta de aprendizado rápido e de desenvolvimento, para você desenvolver técnicas, conceitos, etc. e tal, excelente, excelente. Tá? Então, assim, é muito acessível, muito atrativo, mas, por conta disso, muita gente acaba subestimando. E uma coisa que, né, como tudo na vida que é atrativo, tá, tem pessoas que estão querendo vender isso como se fosse uma promessa, um sonho. Então, vocês precisam encarar o day trade mais ou menos como coisas que são tratadas em livros de autoajuda. Então, o que é tratado tipicamente num livro de autoajuda? É ficar rico, emagrecer, ficar no shape em 6 meses, arrumar o amor da sua vida. Quer dizer, são os problemas que esses conteúdos eles se propõem a resolver. E não é que esses conteúdos eles sejam, de alguma forma, mentirosos. Tem alguns que, óbvio, forçam a barra e são mentirosos. Mas, como uma regra geral, quando a gente pega um livro de autoajuda, aí um curso aí de desenvolvimento pessoal, um coach que vai falar alguma coisa aí numa palestra, eles não necessariamente estão mentindo, mas eles fazem aquilo parecer mais fácil do que é. Então, quando você lê um livro sobre emagrecimento, um livro sobre hipertrofia muscular, parece mais fácil do que é. Então, ele vai dizer, ó, vai lá, treina até a falha, come 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, etc. e tal, em 6 meses você está aí, Mr. Universo. Na prática, as coisas não são bem desse jeito. Tem outros fatores, a coisa é hiper simplificada. O mundo do day trade tem isso. É possível, tem gente que tem sucesso com isso, mas quem atua principalmente na divulgação, muitas vezes, de forma mais inocente em alguns casos e de forma um pouco de má fé em outros casos, faz parecer mais fácil do que realmente é. Não é assim, a coisa mais difícil do mundo, tá? Fazer day trade não é mandar um foguete para a Lua, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. Porque se fosse a coisa mais fácil do mundo, estava todo mundo rico. Então, assim, você não vai ter sucesso no day trade, ou pelo menos não um sucesso permanente, consistente no longo prazo, seguindo uma receita de bolo na linha 6 passos para ser feliz. Tá? Então,
né, eu vou ler aqui um artigo de um blog, aqui, ver o vídeo de um youtuber sobre day trade, e com isso eu já vou saber tudo e vou competir com todas as mentes mais brilhantes do mercado financeiro e vou vencer esses caras. Não vai, você vai cair do cavalo. Tá? Mas isso, de novo, não significa que isso aqui seja impossível. Agora, né, como eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho da alavancagem. Tá? No day trade, você consegue operar com facilidade com dinheiro que não é seu, por conta dessa característica que eu falei para vocês do ciclo de liquidação. Então, nós conseguimos níveis de alavancagem absurdos. A gente consegue, no day trade, trabalhar com volumes de dinheiro que estão fora da nossa capacidade de compreensão, muitas vezes. Aqui no Brasil, porque nós estamos falando do Brasil, tá? Mas day trade existe em todo lugar no mundo. Então, tem day trade na Bolsa Americana, nas bolsas asiáticas, no mercado de cripto. Aonde vocês olharem que tem um mercado organizado, tem day trade com as suas características. Nós vamos falar aqui do Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, um dos instrumentos mais famosos, mais populares para day trade é o mini contrato futuro de índice, do índice Bovespa. Tá? Um contrato de índice, eu não sei qual que é a familiaridade de vocês com derivativos, mas um contrato de índice ele tem um valor de face do ativo subjacente que ele representa, o valor notional, né, falando no jargão do mercado financeiro, de aproximadamente R$40 mil. Cada ponto dele é 20 centavos, o índice hoje está em números redondos 200 mil, então, quando você está transacionando um mini contrato de índice, você está transacionando uma coisa que vale R$40 mil. Tá? Um contrato futuro, derivativos em geral, muitas vezes você opera baseado numa margem de garantia. Você não precisa ter o dinheiro. Hoje, aproximadamente, R$7 mil é a margem de um contrato de mini índice. Então, quando você está com a sua margem depositada na bolsa, você consegue, com R$7 mil, operar algo que vale 40. Se você comprou um mini índice ontem, sexta-feira, para vender na segunda-feira, você precisou depositar R$7 mil na bolsa, por meio da sua corretora, etc. e tal, para servir como margem de garantia. Mas agora, quando você faz a operação para day trade, essa margem cai para R$155. Então, veja, com R$155 você está operando R$40 mil, contanto que você não pule de um dia para o outro. Se você fizer essas operações encerrando no mesmo dia, com R$1.000 na conta, você faz um belo de um estrago. Você movimenta uma quantidade de dinheiro enorme. E aí que está. Quem faz isso? Quem são as pessoas que usam essa alavancagem? Nós temos duas possibilidades. Tá? É o cara que realmente não tem dinheiro. Então eu falo, eu não tenho R$7 mil na conta. Eu não posso ficar com um contrato comprado de um dia para o outro. Eu não tenho essa grana. Tá? Então aqui está tudo que eu tenho aqui, R$200 eu vou comprar um bilhete de loteria. Mas tem também a pessoa que tem grana, mas ela está pensando em termos de custo de oportunidade. Então eu falo, eu tenho dinheiro, mas meu dinheiro está numa renda fixa, está em ações, meu dinheiro está em outra coisa, etc. e tal. Eu não quero colocar esse dinheiro no mercado financeiro, então eu vou operar de forma alavancada para poupar, preservar o dinheiro que eu tenho e investir em outra coisa. Vamos dizer assim, que essa abordagem é a abordagem mais responsável para você usar a alavancagem. Quer dizer, você tem a grana. Se precisar do dinheiro, você tem. Mas só que você deixa o seu dinheiro em outro lugar, rendendo uma taxa de juros maior, etc. e tal. Quando você alavanca tudo que você tem, aí as coisas ficam um pouco perigosas. Não é que você está fadado a fracassar, mas, na melhor das hipóteses, você vai ter uma grande pressão psicológica aqui para operar. Tá? Isso usando o exemplo de alavancagem para derivativo. Para ações, nós também temos alavancagem. A ação é bem mais fácil de entender, porque a ação tem um preço. Então, você olha, quanto está a ação da Vale? 70 e poucos reais. Quanto está a ação da Itaúsa? 12 reais, sei lá. Então, você multiplica por 100, um lote, você vai saber quanto vale. Tá? Peguei um exemplo aqui da Petrobras. Quanto estava ontem, né, quando eu atualizei essa apresentação? R$ 47,77, fechamento de quinta-feira. Então, quanto custa um lote de Petrobras? É isso aqui,
Preço absolutamente transparente, R$ 4.777. Tá? Se você comprar um lote de ações da Petrobras e simplesmente largar, no final do dia, a bolsa, por meio da sua corretora, no processo de liquidação, vai lá na sua conta e vai pegar R$ 5.000 em número redondo para pagar o compromisso que você fez. Se você não tiver essa grana na conta, você vai ter problemas. Tá? Você vai sofrer punições, a sua corretora talvez te dê um crédito como um cheque especial, né, uma conta margem, etc. e tal. Vai dar ruim. Tá? Agora, assumindo que você não vai ficar até o finalzão do dia e não vai entrar no ciclo de liquidação, aí as corretoras elas têm uma certa autonomia para te dar alavancagem. E tem corretoras no Brasil hoje que estão dando aqui até 350 vezes. Tá? Até 350 vezes. Isso que eu sei, né? Porque eu tenho contato com as corretoras, recebo os newsletters, aí falo, agora aumentamos nosso limite de alavancagem. A rigor, cada uma faz como quer. Tá? Pode aparecer um maluco aí segunda-feira e falar, agora é 1000 vezes. Então, cada corretora vai ter a sua política. Mas números como 100, 50, 200, são números realistas, são números corriqueiros. Eu botei aqui 300 para servir como exemplo. Então, uma pessoa que está operando um lote de Petrobras que custa quase R$ 5.000, no day trade, o cara vai precisar de R$16. Né? Então, vejam... Então, assim, o cara que não tem grana, para ele, muitas vezes o day trade é a única porta de entrada. Porque ele fala, eu não tenho R$ 4.777. Como é que eu vou... Qual é a única oportunidade que eu tenho de operar a Petrobras? Day trade. Tá? Esse não é o melhor motivo pelo qual uma pessoa vai fazer day trade, mas é o principal. A grande maioria das pessoas que vai para o day trade, que vocês veem aí nas redes sociais, vai porque não tem meios financeiros de fazer outra coisa. Tá? Não é o ideal. Tá? Mas tudo bem. Não estou aqui para julgar ninguém. Né? Agora vamos lá, avançando aqui. Quanto ao modo operacional de fazer day trade, tem várias formas de fazer day trade. Tá? Então, primeiro, para a gente falar sobre como fazer day trade, eu tenho que explicar para vocês uma coisa que eu tenho certeza que é redundante, que vocês já sabem, se vocês estão num evento como esse, é totalmente redundante, mas eu vou fazer isso só para reforço. Tá? Que é como que funciona o mercado financeiro. Mercado financeiro, principalmente quando a gente fala em mercado secundário, né, que é essa transação de ativos financeiros, vocês já devem ter ouvido as pessoas falando, o mercado financeiro é um jogo de soma zero, porque não tem como todo mundo vencer. Se um ganha, o outro perde. Quando que o mercado financeiro não é um jogo de soma zero? Quando você tem empresas abrindo capital, que vão pegar dinheiro para investir, para comprar uma nova fábrica, etc. e tal, aí sim você tem o ganho econômico. Tá? Mas as operações de mercado secundário, elas não geram ganho econômico, elas são simplesmente dinheiro trocando de uma mão para outra. Então, qual que é a realidade do mercado financeiro? Toda transação no mercado financeiro, você tem duas pessoas envolvidas, você tem dois agentes, você tem um comprador e um vendedor. O comprador, ele acha que ele está fazendo o melhor negócio do mundo, comprando aquele ativo, e que o vendedor é um idiota, que está vendendo barato uma coisa que tem ainda um potencial de valorização. Já o vendedor, ele se acha o cara mais esperto do mundo e acha que o otário é o comprador. Do tipo assim, olha, eu estou enfiando aqui um maré a turbo nesse cara aqui. Né? Eu estou botando nele, enfiando goela abaixo uma coisa que não tem mais nenhum valor. Tá? Porque se tivesse valor, eu não venderia. Eu ficaria para mim. Tá? Tem uma única verdade absoluta no mercado financeiro, é que um desses dois estará certo. A gente vai descobrir depois mais para frente. Alguém era o idiota e alguém era o cara mais inteligente. E, assim, na vida nossa, atuando no mercado financeiro, frequentemente a gente é o idiota, frequentemente a gente está do lado certo. O cara que vence no mercado financeiro é aquele cara que está mais do lado certo do que do lado de quem perde. Eu também, nesses meus anos todos de mercado financeiro, eu não conheci alguém que só acerta. Nunca vi. Muito pelo contrário. Tá? Então, quando a gente fala de modelos operacionais, e isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, cuidado com pessoas que
vão descrever para vocês qual é o modelo operacional melhor. Fala, o negócio é você fazer isso, aquilo. Esse é o jeito certo, esse é o jeito que dá dinheiro. Ninguém faz isso. Porque no mercado financeiro, quando você descobre uma forma de ganhar dinheiro e você conta para outras pessoas começam a usar essa fórmula e começam a competir com você. Então, quando você quer comprar, todo mundo vai querer comprar no mesmo lugar que você. E, para as coisas darem certo, vocês não podem querer que as pessoas façam o mesmo que vocês estão fazendo. Vocês têm que querer que elas façam diferente. Eu quero que todo mundo compre quando eu quero vender. E o contrário. Tá? Então, o pessoal que faz isso aqui de forma bem-sucedida não fala muito o que faz. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com gente que está dizendo, vou ensinar para vocês o método tal. Porque se o método tal é bom, todo mundo vai usar aquele método e ele vai parar de funcionar. Tá? Mas eu posso falar algumas coisas para vocês sobre modelos operacionais. Então, tem vamos dizer assim, dois grupos principais de modelos operacionais para day trade que eu queria apresentar para vocês, que é o discricionário e o sistemático. O que é o day trader discricionário? A palavra discricionária, ela nos dá a ideia de uma pessoa que está tomando decisões. A pessoa que ela toma decisões no momento, na hora, ela tem flexibilidade, ela não precisa seguir uma regra rígida. Então, ela olha uma determinada movimentação do mercado e ela pensa, olha, eu acho que o mercado vai cair. Tem um pouco dessa subjetividade. Então, o day trader discricionário, ele opera, muitas vezes, acompanhando o mercado em tempo real e tomando as decisões em tempo real. O day trader sistemático, ele funciona baseado em regras, então ele opera baseado em regras, e muitas vezes essas regras são automatizadas. Alguém aqui já ouviu falar de day trade operado pelos chamados robôs de investimento? Quem nunca ouviu isso antes? Tá? Eu vou dar um spoiler para vocês. Tá? Essa parte do day trader sistemático, isso é a minha área de especialidade no mercado financeiro. Tá? Eu sou, além de ser professor da Bolsa e outras coisas aqui, eu sou o head de análise de uma empresa que desenvolve ferramentas para automação de day trade. Então, essa é uma área assim que... Vou falar uma coisa assim que vai soar extremamente presunçosa, mas dificilmente vocês perguntarão alguma coisa sobre isso que eu não sei o que é. Tá? Mas, enfim, mais sobre isso adiante. Tá? Então, essas duas formas são as mais comuns no day trade. O discricionário. O day trader discricionário, por ele estar acompanhando em tempo real, tipicamente é um day trader que ele vai operar uma única coisa. Então, ele opera dólar, ele opera Bitcoin, ele opera mini índice, ele opera Petrobras. Porque é meio humanamente impossível você acompanhar múltiplos mercados ao mesmo tempo. Às vezes a gente vê aqueles caras cheios de tela, mas ainda assim, nós temos um limite, nós somos humanos. Quando você opera de forma sistemática, baseada em regras e, mais ainda, automatizado, muitas vezes você consegue operar um monte de coisa simultaneamente. O que não significa que é melhor, é diferente. Tá? Vantagens e desvantagens do day trade. Tá? Então, eu quero chamar a atenção de vocês, olhando para essa tela, uma coisa que imediatamente vocês vão ver é que eu tenho 2 itens de vantagem e 5 itens de desvantagem. Isso significa que é desvantajoso fazer day trade? Não, de forma alguma. Tá? É que muitas vezes as vantagens elas são poucas, a quantidade de vantagens, mas o peso delas pode ser muito grande. Então, quais são as 2 grandes vantagens do day trade? Primeiro, a baixa necessidade de capital. Tá? Você pode trabalhar alavancado. E a segunda, não ter o overnight risk, risco de um dia para o outro, que é o risco de eventos malucos, estranhos, bizarros acontecerem no mundo enquanto o mercado aqui está fechado e no dia seguinte abrir completamente de perna para o ar. Então, você comprou uma ação hoje, ela subiu um pouquinho, você fala, nossa, vou ganhar um montão de dinheiro aqui. Aí amanhã acontece alguma coisa, vai um maluco qualquer, explode uma bomba atômica em qualquer lugar, o mercado abre na segunda-feira de manhã derretendo 20%. Quem aqui já estudou um pouquinho de análise técnica já deve ter ouvido falar dos gaps,
né, as descontinuidades de preço que acontecem de um dia para o outro. No day trade você não tem isso, porque você está operando no mercado que é perfeitamente contínuo. Tá? Então eu diria que essas são as duas grandes desvantagens. Inclusive, se você for considerar essa questão do risco overnight, é um risco relevante isso. A gente poderia argumentar que operar day trade é mais seguro e não mais arriscado do que você operar outras modalidades, porque você está fugindo de um risco relevante. Mas quais são as desvantagens? Primeira desvantagem, em relação ao risco, ruído e sinal desfavorável. Day trade você tem muito ruído dentro da movimentação diária de preços. Quem já estudou análise técnica já deve ter visto aquela questão, gráfico de periodicidade diária, 60 minutos, semanal. Quanto maior a janela de tempo que você analisa, mais informação você tem ali dentro. Mais transações aconteceram, consequentemente, mais fiel é o retrato que aquilo vai te dar do que aconteceu no mercado financeiro. Tá? Quando você trabalha num nível muito alto de granularidade, né, gráficos de 1 minuto, esse tipo de coisa, você tem muito ruído, você tem muita movimentação que não tem significado, que fica indo e vindo e não te leva a lugar nenhum e faz com que você tenha muitas pequenas perdas. Então, você tem muita perda pequenininha. Tá? Pode ser, e é cansativo, demandante. Tá? Por ser cansativo, você tem mais riscos operacionais. Então, né, risco de errar, tá? Não olhar alguma coisa direito, né, cometer erros. Tá? A pressão emocional é bastante forte e, como você opera mais vezes, você tem mais custos. Você paga mais corretagem, a tributação é maior. No Brasil, pelo menos, você paga 20% de imposto no day trade e 15% no resto. Né? Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu me achar aqui. Quais são as principais ferramentas de um day trade? Primeiro, uma metodologia. A maior parte das vezes, um day trader vai usar análise técnica como ferramenta de análise. Análise técnica é um tipo de análise que é baseada na análise do preço. Então, você analisa o preço e você tem variações dentro da análise técnica. Você tem a análise gráfica, né, que você vai usar os preços para construir gráficos e ver padrões de preços nos gráficos. Você tem também a análise de fluxo, né, em que você olha muito volume, você não olha tanto gráfico, você opera mais o livro de oferta. Uma estrutura de TI e conectividade, então você tem que ter computador, tem que ter acesso à internet, muitas vezes você tem que ter redundância, e plataformas de análise e de execução. Tá? Um day trader que opera, vamos dizer, profissionalmente, raramente ele vai usar só o home broker que a corretora dá para ele. Normalmente ele vai usar algumas ferramentas um pouco mais robustas. Principais riscos do day trade. Perda. Perda é um risco que está em qualquer operação financeira. Tá? Qualquer transação, você tem o risco de perda. Só que no day trade, por conta dessa relação entre ruído e sinal, você acaba muitas vezes tendo muitas pequenas perdas. E a gente morre de pequenas perdas. Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, ela é muito interessante, que fala assim: death by 1,000 paper cuts. Quer dizer, o cara que morre por 1000 cortes feitos com folha de papel. Tá? É que nem assim, você morrer levando beliscões. Tá? Quer dizer, se alguém ficar te beliscando, em algum momento você vai morrer por causa disso. É em grande parte o que acontece aqui. Você tem pequenas perdas, mas que elas podem se acumular. Você tem riscos operacionais por falha da sua infraestrutura, por falha da corretora, que às vezes acontece, erro de execução, aquilo que no jargão do mercado a gente chama de dedo gordo, né? O cara que queria comprar 1000, ele aperta ali, bota 1 milhão. E o overtrading, que é quando a pessoa ela começa a operar demais e perde o controle, ou o chamado dia de fúria, também é uma expressão comum no mercado financeiro. É o cara que perdeu dinheiro e fala, agora eu vou recuperar, vou me vingar do mercado. No day trading, por conta do cansaço, da pressão psicológica, isso acontece muito. Rotina do day trader. Então, deixa eu só fazer uma conferência ali. Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos. Não, tudo bem, porque eu estou acompanhando aqui. Então, aqui está em 42. Tá? Então, dá tempo da gente fazer as coisas com tranquilidade aqui.
Rotina do day trader discricionário, ou seja, aquele cara que ele vai operar acompanhando o mercado ao longo do dia. Tá? Isso aqui é só uma ideia, naturalmente. Tá? Só para uma figura geral. Obviamente que cada day trader vai ter sua rotina própria. Mas um day trader comum, um cara qualquer aí desses aí, fiz um curso de day trading, agora eu vou fazer. A rotina dele normalmente é verificar a agenda econômica do dia. Por quê? Porque você tem eventos econômicos ao longo do dia que podem causar grandes oscilações no mercado, às vezes é melhor você ficar fora. Um dia assim de divulgação de payroll nos Estados Unidos, né, essas coisas bizarras assim que fazem o mercado se distorcer. Ver notícias relevantes, para quem opera notícia, tem gente que não olha notícia nenhuma, aí é questão do operacional de cada um. Ver as condições do mercado, naturalmente, o discricionário tem que fazer isso. O cara que é discricionário ele vai ter que fazer uma leitura do mercado em tempo real, enquanto ele está operando. Aqui, revisar plano operacional. Eu estou partindo do pressuposto que o cara tenha um plano operacional. Idealmente, tem que ter um plano operacional. Se você vai para o mercado financeiro sem ter um plano, você não está operando, você está jogando. Aí é cassino. Tá? Então, você tem que ter um plano ali, saber o que você vai fazer, onde que você entra, onde você sai, com quanto, né? Alvos e limites que estão dentro aqui do plano. Então, o day trader, ele normalmente vai falar, ó, minhas entradas, eu tenho um alvo de tanto, que às vezes você não pode simplesmente comprar e largar, porque você tem que encerrar a operação em algum momento ao longo do dia. Limites, stop loss, limite de perda global, todas essas coisas, são coisas que, idealmente, têm que ser definidas antes de começar as operações. E a checagem de infraestrutura e ferramentas. Então, assim, como é que está a sua internet? Como é que está a sua plataforma? Você está operando naquele computador, notebook que você comprou há 12 anos atrás no Magazine Luiza, na internet, que não funciona, que você põe qualquer coisa naquele negócio trava? Você não vai muito longe desse jeito. Tá? Você está com aquela internet daquela companhia telefônica lá que te deixa na mão, não sei o quê. Assim, um day trader sério, normalmente tem 2 conexões, às vezes nem usa computador, usa uma VPS, alguma coisa assim. Quer dizer, dependendo do nível de seriedade com que você quer fazer a coisa, você vai ter que ter uma estrutura de gente séria. Tá? Agora, o day trader sistemático. O day trader sistemático ele tem uma rotina que é um pouquinho diferente. Tá? Porque, como ele não necessariamente precisa ficar acompanhando o mercado, porque ele está só seguindo regras, ele não precisa tomar decisões com o mercado acontecendo. Então, ele precisa, obviamente, ver a questão de infraestrutura dele, principalmente se ele opera com robô, porque o cara que opera com robô, né, a automação de operações, ele acaba sendo um gestor de robôs. Ele tem que ficar ali no mercado olhando para ver se está executando, se está fazendo tudo certo. Tá? Fazer o acompanhamento diário dessas automações, revisar os códigos, porque isso são coisas programadas, e fazer a revisão periódica das métricas de desempenho, para ver se as estratégias deles estão ganhando dinheiro ou não. E aí temos uma rotina de fim de dia que a gente pode dizer que é comum a todos, tanto sistemático quanto discricionário. Tá? Revisar as operações, ver o que aconteceu, você ganhou dinheiro, você perdeu dinheiro, o que aconteceu? Ver se teve erros de execução, quer dizer, buscar aprendizado naquilo que você está fazendo, ver no que você errou para que você não repita esses erros, fazer os ajustes que tem que fazer, né, quer dizer, toda a parte de registro, deixar a sua casa em ordem, porque day trading é um negócio, no fim das contas, é como se fosse uma atividade empresarial. Realidade do day trader. Tá? Então, algumas coisas aqui que precisam ficar bastante claras. Isso aqui não vale só para o day trader, isso vale para todo mundo no mercado financeiro. Tá? Operação no mercado financeiro não paga salário. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero ganhar 10 pau por mês aqui, vou fazer day trade para ganhar 10 pau por mês. Não vai dar certo. Pode dar certo por algum tempo, mas em algum momento isso não vai dar certo. Se você pensar em termos de ganho médio, tá? Eu quero ter uma média de ganho de tanto, eventualmente vai dar certo. Agora, se você é aquele cara, não, eu quero ganhar o dinheiro do mês para pagar as contas do mês, você já morreu, nem começa. Tá? Quem quer salário precisa de emprego. Quem quer salário precisa de emprego. Aqui não é emprego.
tá? Então, a pessoa que fala, não, eu quero ganhar tanto por mês, não é aqui. Tá? A atividade de day trade, a gente pode imaginar ela como se fosse a atividade de um corretor de imóveis ou de um profissional que é comissionado. Um cara que trabalha com vendas, né, que é comissionado, ele não tem um ganho fixo. Ele tem que ter um certo planejamento financeiro. Um corretor de imóveis, aquela coisa. Às vezes o cara vende uma casa, ganha centenas de milhares de reais de comissão e fica um ano sem vender nada pela frente. Precisa ter uma organização. Quer dizer, não dá para você contar com um saláriozinho ali, né? Por outro lado, o day trade, ele exige de você como se fosse um emprego. De novo, tá? Eu não vi ainda a história do cara operar da praia. Tô louco para saber como é que isso funciona. Adoraria, tá? Estar num sábado agora na praia, né, ao invés de estar trabalhando aqui. Então, você tem a dedicação de quem tem um emprego, mas não necessariamente você vai ter o salário. Tá? Não existe estratégia infalível, então cuidado, principalmente com essas estratégias prontas aí que existem por aí. Resultado de curto prazo pode enganar, porque às vezes você passa por períodos de bonança. Tá? E é aquela coisa, como tudo na vida, day trade é uma coisa... Assim, tudo na vida, né, a gente ganha excelência por repetição, por fazer. A gente tende a ficar excelente naquilo que a gente faz repetidamente. Então, quando você vai fazendo ao longo do tempo, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo a excelência nisso aqui. Tá? Como começar de forma responsável? Tá? Primeiro, conheça o cardápio, significa assim, conheça os ativos, saiba quais são os ativos operáveis, aqueles que são mais líquidos, aqueles que têm melhor comportamento, né? Saiba as opções que você tem, os modelos operacionais que você tem, cuidado com a guruzada de internet, quer dizer, cuidado com os caras vendedor de curso, vendedor de ilusão, etc. e tal, porque a grande maioria desses caras não opera, nunca operou, não sabe o que é, eles não ganham dinheiro fazendo isso que vocês estão querendo fazer. Tá? Idealmente, comece de forma simulada, muitas corretoras, plataformas oferecem simuladores para vocês operarem com dinheiro fictício, para vocês desenvolverem o operacional, para vocês irem ganhando desenvoltura. Importante, trata o day trade como um negócio, é como se fosse uma empresa, é como se fosse uma atividade empreendedora. Tá? Tenha um planejamento, tenha um plano de negócios, tenha reserva financeira. Se vocês forem montar uma empresa, que seja um restaurante, qualquer coisa, vocês vão cair do cavalo, vocês vão dar com a cara no chão se vocês esperarem que aquilo vai dar dinheiro para vocês na hora. E como se fosse, de novo, a coisa do saláriozinho. Não tem salário. Tá? E vai aumentando gradativamente. Quer dizer, começa simulado, conta demonstrativa, depois vai com um pouco de dinheiro, bota, sei lá, uns R$1.000, alguma coisa, e vai gradativamente aumentando. Tá? Perfil do day trader de sucesso. Tá? Para falar do perfil do day trader de sucesso, eu meio que vou já responder parcialmente a pergunta do próximo slide, que é o perfil do day trader fracassado. Sem querer dar aqui uma declaração de autoridade para vocês, né, mas eu tenho muitos anos de mercado financeiro e muitos anos de educação. Tá? Então, muita gente do mercado financeiro já passou por mim como aluno, eu dou aula há bastante tempo. Tá? Então, eu consegui, ao longo do tempo, observar alguns padrões. O cara que tem sucesso no mercado financeiro, antes de qualquer coisa, ele gosta do mercado financeiro. E o mercado financeiro ele é uma coisa encantadora, porque tudo que é de importante no mundo passa pelo mercado financeiro. Tudo. Tá? Qualquer coisa relevante passa pelo mercado financeiro. Então, você estudar o mercado financeiro, entender o mercado financeiro, é uma forma de você entender o mundo. Então, as pessoas que eu conheço que têm sucesso, como não só day trader, mas como trader de forma geral, são pessoas que gostam do mercado financeiro e que, consequentemente, estudam o mercado financeiro, se interessam. Tá? Mas por que alguém não se interessaria pelo mercado financeiro? Aqui já respondendo do fracassado. Porque muita gente não quer saber de aprender nada. Muita gente quer um atalho. Né? Às vezes, assim, você vai num evento de day trader e você vê a cara das pessoas, aí você vai num evento de marketing de afiliados e você vai num evento de marketing multinível, não sei o quê. Parece que são as mesmas pessoas que estão lá, é as mesmas caras. Porque é tudo aquele pessoal assim, que eles estão buscando um atalho. Ninguém ali está a fim de aprender nada, eles querem um atalho. Tá?
Então, assim, o cara que está buscando atalho, ele é o cara que vai fracassar. Tá? O sujeito que se interessa, que quer estudar, provavelmente ele tem chance de sucesso. No caso o perfil do day trader discricionário, o cara que é discricionário, ele é uma pedra de gelo, antes de qualquer coisa. Ele consegue executar a estratégia dele olhando o mercado na hora, interpretando o mercado na hora. Esse cara normalmente tem uma estabilidade emocional muito grande. Ele não se deixa empolgar por movimentações do mercado, também ele não fica naquele ciclo de euforia e depressão. Estou ganhando dinheiro e fica todo empolgado. Estou perdendo, agora eu vou me jogar pela janela. Ele não entra nesse ciclo. Tá? Então, o day trader discricionário ele tem alta resiliência emocional e resiliência física, às vezes para aguentar o dia todo ficar olhando para uma tela, que é extremamente cansativo. O day trader sistemático, tá? Ele não precisa tanto dessa resiliência emocional e física, porque ele está trabalhando com regras. O que ele precisa é ter conhecimento analítico para testar essas regras, validar essas regras, para ter segurança de que elas vão funcionar na hora que você bota para rodar. Quer dizer, quando você bota fazer um robô de investimento é a coisa mais fácil do mundo. Tá? E já era a mais fácil do mundo antes de ChatGPT, de Claude, etc. Tá? Então, coisa mais fácil do mundo. Qualquer um faz. O problema é você desenvolver uma estratégia que funciona, tá? Capacidade analítica. E aí, para finalizar, já que eu estou sendo expulso aqui, né? A pergunta é para vocês, tá? Eu não sei, eu espero, tá, de alguma forma, ter contribuído para essa reflexão aí, para vocês pensarem se realmente não faz sentido para mim, se encaixa nas minhas expectativas, se encaixa nas minhas habilidades, etc. e tal. Então, aí é com vocês, né, tomarem aquela decisão de ver que caminho que vocês vão. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, qualquer pessoa consegue ganhar dinheiro no mercado financeiro. Eu falo isso porque eu consigo. Se eu consigo, qualquer um consegue. Vou confidenciar uma coisa aqui para vocês nesses últimos momentos, tá? Uma coisa pessoal. Eu sou clinicamente louco. Eu tenho um papel escrito que fala isso, tá? Eu tenho até direito a parar em vaga especial, essas coisas assim, porque eu sou clinicamente louco. Então, eu sou um cara que, se eu fico olhando para o gráfico do mercado financeiro, eu surto. E, ainda assim, eu consigo operar no mercado. Então, a questão não é assim, não é para mim. A questão é, como é para mim? Que tipo de abordagem, que tipo de ferramenta? Talvez um day trade não seja para você, um swing trade é. Talvez um day trade discricionário não seja, um sistemático é. Essa é a descoberta que vocês precisam fazer. Beleza? Chega. Deixa eu liberar a sala aqui para o próximo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Sucesso para vocês.